uma observação, né? Em manutenção, e colocar o nome da rádio, mesmo que deixasse lá, mas sem colocação, sem colocar ela em... Alguém dormiu. Alguém dormiu. Então, e ele ficou bastante tempo. Muito tempo ela ficou constando no Ibope em 14º. Por isso que eu fico assim em dúvida em relação ao Ibope. Tem rádio, a super rádio aqui, eu vou explicar tecnicamente, só uma rapidinha aqui, tecnicamente, que é assim, o transmissor rapidinho, o Luí já se assustou. Né? O transmissor da super rádio, ele fica na Vila Guilherme. E a diferença que existe de uma rádio FM para uma AM é que um transmissor de uma FM pode ser colocado num prédio aqui, que hoje com a modificação, a tecnologia, é menor que uma geladeira, um transmissor de uma FM. É também de uma geladeira, mais ou menos, né? Dependendo da potência da rádio, é isso. Só que o transmissor de uma AM, primeiro, ele tem que estar num terreno de várzea, né? Tem um aterramento de cobre em volta das antenas, tem que ser duas antenas altas. Você passa ali na Vila Guilherme, ao lado onde era o antigo trote, agora é um parque, e você vê as antenas da super rádio, né? Se você conseguir autorização para conhecer os transmissores, você vai ver que o transmissor é quase tamanho num container, né? Hoje também está reduzido, é metade, bem pequeno também. Antigamente você se aproximava de um transmissor de uma rádio AM, com uma lâmpada dessa fluorescente queimada, você aproximava perto do transmissor, ela acendia, de tanta radiação que tinha. E era um barulho infernal que você não conseguia conversar, nem gritando. Hoje você entra num transmissor como é o da Super Rádio, tudo digital, você nem percebe que está ligado o treco. É um barulhinho como se fosse de um ventilador pequeno. Aquele negócio suave, não faz barulho nenhum, né? Mas mesmo assim, é necessário um terreno grande, e não pode ser construído nada. Você vê ali o CTN, onde fica o transmissor da rádio atual, o CTN é de um lado, mas ali entre o estacionamento e a sede da rádio, tem um vazio, que ali não pode fazer nada. Ali por baixo tem um aterramento de cobre, e ali se erguem as duas antenas para ser feita a transmissão do sinal. O rádio FM, o som ele sai em espiral. Tanto é que você vai de carro, passa por baixo do viaduto, entra num túnel e quase no túnel mesmo, o som vai até lá no meio do túnel e você não perde o sinal. Ao passo que você está ouvindo uma AM no seu carro, você basta passar por baixo de uma ponte que já corta o sinal. Por que isso? Porque o som vem de cima. As antenas jogam o som para o alto e depois ele desce como se fosse chuva. O AM é assim. E o som da super rádio se propaga e é bem ouvido em toda São Paulo, porque ele viaja sobre o espelho do rio Tietê. Você vê como essa rádio é beneficiada por Deus. O transmissor é ali na Vila Guilherme. Já ofereceram uma fortuna pelo terreno lá, o doutor Paulo Abreu, ele não aceitou, porque ali é uma relíquia, um patrimônio. Ali está o transmissor da super rádio. Então o som se propaga sobre o espelho do rio Tietê, e você vê que o Tietê praticamente atravessa São Paulo, praticamente não, atravessa, e ali ele sobe e depois cai sobre São Paulo como se fosse chuva, o som da super rádio. As outras emissoras, eu não vou citar nenhuma delas, mas se você procurar onde ficam os transmissores, uma fica em Diadema, né, que está em segundo lugar no Ibope, ninguém ouve em quase lugar nenhum, dentro de São Paulo. Outra, que é primeiro lugar, está lá perto do crematório da Vila Alpina, também não se ouve em quase lugar nenhum, tem dificuldades para se ouvir, e assim sucessivamente. Todas as outras emissoras, elas estão em pontos prejudicados. Agora, a Super Rádio está num local privilegiado e abençoado, porque está ali na Vila Guilherme, ao lado do rio Tietê, que apesar de poluído, mas deixa aquele vão tranquilo, que o som se propaga sobre o espelho d'água e vai embora. Aí uma rádio dessa com um belo som que você sintoniza em qualquer carro como se fosse FM, não é bem colocada no Ibope. Por quê? Eu sei por quê, não vou falar, mas sei por quê. Porque aí tem várias complicações. São vários interesses. Vários interesses. Hoje você fala, qual rádio você ouve? Aí o pessoal, por força da TV, fala, é a Globo. Aí ela está lá em primeiro lugar. Mas quem ouve a Globo? Procura, passa aí nos bares, passa nas casas das donas de casa, que você não vai ouvir, o pessoal não ouve, não consegue. E a Super Rádio, ela pega em qualquer lugar, em qualquer carro, até na bicicleta pega.